A conservação de alimentos por congelamento é utilizada desde o início da humanidade, e com a pandemia da Covid-19, muitas pessoas começaram a estocar alimentos em casa, e para evitar perdas, muitas também começaram a congelar. Além disso, o congelamento é uma opção para evitar o desperdício de alimentos e ganhar tempo no preparo de refeições. E a utilização correta dessa técnica é fundamental para preservar o sabor e os nutrientes. Uma das vantagens primordiais de congelar os alimentos em casa é que nós conseguimos aumentar o tempo de armazenamento desses alimentos. Mas aí vem uma dúvida de muita gente. Qual deve ser o tempo máximo que determinado alimento pode ficar no meu freezer? Olha, essa é realmente uma questão muito complexa. Você sabia que existem diversos fatores que acontecem antes do processo de congelamento que vão influenciar nesse intervalo de tempo aí máximo com que o alimento vai ficar dentro do freezer? Pois é, e até mesmo alimentos iguais, por exemplo, o mesmo tipo de fruta ou o mesmo tipo de carne, que tenham passado por situações diferentes antes de serem congelados, vão ter um tempo de vida aí de congelamento diferente. Tempo de colheita, no caso das frutas, condições de abate, no caso dos animais, vão influenciar diretamente na qualidade desse alimento, o que também vai refletir no congelamento dele. Além disso, danos físicos, qualidade do transporte e a sazonalidade vão também ser importantes aí, variáveis importantes que vão determinar o tempo de congelamento máximo. A adição de gordura aos alimentos pode não ser interessante, pois durante o processo de congelamento, isso pode causar dois processos, o processo de oxidação e de rancificação. No caso da adição dos aditivos alimentares, alguns deles podem sim aumentar o tempo aí de armazenamento desses alimentos dentro do freezer. Porém, no caso do sal, acontece o contrário. O sal pode atuar como agente oxidante e também promover o processo de rancificação. Após eu citar tantos fatores que podem influenciar no congelamento, você deve estar pensando que congelar alimentos é uma coisa muito complexa. Mas calma, são só apenas alguns fatores que podem te ajudar aí na sua casa. E lembre-se de uma coisa também, congelar é muito importante, pois caso todos os alimentos fossem congelados, nós conseguiríamos salvar toneladas de alimentos que vão para o lixo. Ah, e vocês já devem ter percebido que, após congelados, os alimentos eles sofrem algumas alterações, certo? Mas será que o simples fato dos alimentos sofrerem algumas alterações durante o processo de congelamento os torna incapazes de serem congelados? Então, não é bem assim. É importante ressaltar que alimentos como carnes, pães, vegetais, a maioria deles, e frutas podem sim ser congelados, mas, ao mesmo tempo, eles também irão sofrer algumas alterações devido ao congelamento. No caso do pão, ele pode ser envelhecido e desidratado. No caso dos vegetais, eles podem perder cor, sabor e textura. No caso das carnes, elas podem sofrer um processo aí de rancificação e oxidação. E no caso das frutas, elas podem perder a estrutura delas. Mas isso não deve ser nunca um motivo para desestimular o congelamento dos alimentos, pois tais questões podem ser controladas caso o congelamento seja feito de maneira adequada, sobretudo ali no tempo, durante o intervalo correto que o alimento pode ficar congelado. Vamos conversar um pouco agora sobre o descongelamento dos alimentos? Você é uma daquelas pessoas que sempre esquece de tirar a carne para descongelar, e aí você acaba deixando a carne em cima da bancada, da pia, e até mesmo expondo essa carne ao sol por longas e longas horas? Você sabia que isso está completamente errado? Descongelar os alimentos por longas horas a temperatura ambiente pode ser muito, muito ruim mesmo, pois dessa forma você está contribuindo para o crescimento descontrolado de micro-organismos, o que pode deixar esse alimento contaminado. Portanto, um processo de descongelamento adequado, ele vai naturalmente demandar mais tempo, pois quando fora do freezer, o alimento deve ainda ser exposto a temperaturas mais frias, não a temperatura ambiente. Então, o ideal é deixar o alimento na geladeira, o que vai demandar um planejamento maior da sua parte, né? Pois vai demorar mais para esse alimento descongelar. Mas é um processo essencial para evitar as eventuais contaminações dos alimentos no processo de descongelamento. E caso você se esqueça de tirar o alimento do freezer no momento certo, você pode sim utilizar o micro-ondas, mas é importante lembrar que logo após descongelar esse alimento deve ser preparado. Ele não pode ficar mais exposto aí à temperatura ambiente. Então, descongelou, preparou.
Uma das técnicas de conservação de alimentos é o branqueamento, que consiste em um tratamento térmico moderado com a imersão do alimento em água quente, seguida da imersão em água gelada, o que desnatura e inativa enzimas, preservando o alimento e evitando a descoloração e desenvolvimento de sabores estranhos. Ele reduz grande parte das bactérias, já que elas estão destruídas. Porém, o branqueamento não produz um produto estéril, sendo necessário um tratamento de preservação adicional, como congelamento, a fim de aumentar a sua validade. E sempre é necessário congelar o alimento o mais rápido possível, para reter o máximo de vitaminas e nutrientes. Primeiro, deve-se lavar o vegetal, descascar ou limpar e, se necessário, fatiar ou cortar. O escaldamento deve ser feito por 2 a 7 minutos para inativar as enzimas com água quente ou até mesmo vapor. E para vegetais congelados, o tempo de branqueamento é geralmente mais curto do que o utilizado para enlatados, e varia de acordo com o tipo, maturação e tamanho dos vegetais. O tempo também deve ser o mais curto possível para evitar a lixiviação, que para vitaminas como a C é uma etapa bem crítica. E além disso, o branqueamento a vapor geralmente é mais vantajoso do que o de água quente. A pegada ecológica é a maneira de avaliar o consumo dos recursos naturais pelos seres humanos. Com ela, é possível comparar os padrões de consumo e verificar se estão dentro da capacidade do planeta, de forma que seja possível atender à demanda da população atual e a do futuro. Para isso, são contabilizados os recursos naturais biológicos renováveis, como grãos, vegetais, carnes e energia renovável, entre outros. E para saber mais sobre o seu consumo, você pode acessar o site www.pegadaecologica.org.br.